Glória a Jesus. Cumprimento você mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Que bom que nós estamos juntos, unidos, nessa mesma oração. Pode tomar seu assento, por gentileza. Mas será que você consegue falar mais uma vez assim? Vira o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, dando glória a Deus. Em Mateus, capítulo de número 6, versículo 22 e 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria que você falasse assim: bem-vindo, Espírito de Deus. Bem-vindo, Espírito O de Senhor Deus. tem liberdade no nosso meio. O Senhor tem liberdade no nosso coração, na nossa mente. És o nosso Rei, O Senhor. Senhor tem liberdade na nossa vida para falar conosco, para nos ensinar, para glorificar o Teu nome na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo de número 6, versículo 22 ao 23. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diga escola dominical. Glória a Deus. Vai precisar de vinho. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que está em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Amém. Glória a Deus. O ministério terreno do Senhor Jesus Cristo foi algo extraordinário. Ninguém tinha pregado as coisas que ele pregou. Até então, nenhuma dos grandes pensadores que passou pelos vultos da história da humanidade tinha sequer chegado aos pés da mensagem que Jesus estava pregando. Era uma mensagem tão poderosa que ela alvoroçou o mundo da época. Os principais das sinagogas, as pessoas que tinham uma certa posição, um certo posicionamento na sociedade, eles não aguentavam Jesus, eles tinham muito problema com Jesus. Jesus era uma pessoa que trazia muita dificuldade para eles. Porque a maneira dele de falar e aquilo que ele ensinava, ele não colocava em xeque o que os outros falaram. Jesus não desensinava nada que os judeus tinham ensinado. Mas ele ensinava de uma maneira que agora era palpável. Ele mesmo falando para os discípulos, falando para os fariseus, falou assim: vocês colocam regras tão difíceis que nem vocês, nem esse povo conseguem fazer. Vocês ficam na porta, não deixam ninguém passar e também não entra. Da dificuldade que vocês colocam das pessoas conhecerem a Deus de verdade. Um dos principais sermões de Jesus, que é de maneira bastante extensa gravado nos Evangelhos, é o Sermão do Monte. Foi o principal sermão de Jesus, onde está as bem-aventuranças e diversos assuntos a respeito da conduta cristã. O capítulo de número 6, ali mais ou menos que, sabe quando você coloca alguma coisa assim, que só aquilo ali já é muito mais profundo que o resto que você está lendo? Aparece essa perícopa, esse pedaço, esse extrato, falando de Jesus tratando os olhos como uma candeia. Agora, para quem está muito tempo longe do Brasil, o que é candeia? Candeia é uma vela. Candeia é um lampião. Candeia é uma luz. Isso que é a candeia. E Jesus estava falando que os olhos, os nossos olhos, são como se fosse um farol para iluminar a nossa vida. A questão dos olhos na Bíblia, ela é muito antiga. Deus colocou essa palavra no meu coração enquanto eu estava numa cama de hospital. Essa semana, alguns dos irmãos sabem, outros vão saber agora, e eu passei por um susto muito grande. Desde terça-feira meu olho começou a inchar, e achando que era algum tipo de alergia, fui tratando com over-the-counter e tal, com medicação e tal. Por fim, a gente tem uma frase lá em casa que funciona muito bem: quem está doente não decide, quem decide é outra pessoa que não está doente. Então, quando uma pessoa está doente e o outro que não está doente fala assim: você precisa de um hospital, você vai fazer isso. Quem decide aqui está bom, Porque quem está doente às vezes fica brigando, não quero fazer, não. Você não decide, quem está doente não decide. Então, como quem está doente não decide, eu tive que obedecer, e a Ana me mandou para o hospital. Fui até o hospital lotado, não consegui ser atendido por ninguém, estava me sentindo muito bem.
mas com o olho inchando, não consegui ser atendido por ninguém. E o pessoal do hospital me falou que eu ia precisar de esperar 12 horas para ser atendido. Eu falei assim, eu tô em São Paulo ou eu tô em Los Angeles, né? Mas que eu tô em São Paulo, lá na periferia, lá no Largo do Nhocuné, é assim, que eu conheço. E aí eu fui embora, falei, não, amanhã eu procuro outro hospital. No outro dia, quando eu fui procurar outro hospital, eu já estava com febre. E aí o doutor olhou para mim e falou assim, olha, você tem uma bactéria que está atacando o seu olho aí. Eu não sei de onde você encontrou ela, mas eu estou vendo que ela está em volta da sua pálpebra. E a febre é um péssimo sinal para você. E se essa febre continuar, significa que a bactéria vai se alastrar pelo seu corpo. E da pálpebra ela vai para o olho. E do olho ela vai para o cérebro. E no cérebro você está no sal. Então vamos fazer o seguinte, fica essa noite aqui, nós vamos cuidar de você aqui, vamos te dar um antibiótico e amanhã você vai para casa. Pode ser? E aí eu contei aquela história da minha casa para ele, né? Aí o médico falou assim, gostei dessa história, você vai ficar então. E passei essa noite lá. Mas, irmão, como na vida do crente nada é por acaso, eu comecei a meditar nisso, nessa relação do olho, na relação da mente, na relação do coração na palavra de Deus. E você sabe que existe alguma coisa muito interessante que a medicina ela acompanha? Incrível isso. No capítulo de número 13 do Evangelho de João, Jesus está dando aquelas últimas instruções para os seus discípulos, e na noite que ele foi traído, ele pegou o bocado molhado e deu para Judas e falou assim, aquilo que você vai fazer, você faz. Porque já tinha descido para o coração de Judas, segundo a palavra de Deus fala, o que ele deveria fazer. Olha que coisa interessante. Sabe essa relação do olho com o cérebro, com a infecção? Sabia que relaciona com o seu coração é a sua dentição? É perigosíssimo você ter um dente inflamado e acabar com o ataque cardíaco. Você sabia disso? Não existe um caso ou dois disso, de pessoas que foram no dentista, tratar uma inflamação dentária, chegaram em casa e tiveram uma parada cardíaca. Porque aquilo que você experimenta, desce para o coração. Aquilo que você toma como parte de si, que você traz para dentro de si, faz parte do seu coração. Eu não estou dizendo simplesmente da comida, mas eu estou falando a exemplo daquilo que você decide como uma experiência para você. Ela desce para o coração. E no coração é fatal. Já a questão da relação do olho é diferente. Porque João fala que a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e da carne, é aquilo que faz o homem descer. Nós começamos a enamorar pelas coisas pelos olhos. São os olhos que primeiro chamam a atenção de alguma coisa e começam a mexer o nosso coração para tomar decisões ruins. Lembra de Eva no jardim? Ela olhou para o fruto e percebeu que era aprazível. Ela não só viu a fruta, ela não só viu da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, como a partir de ver, ela foi tentada, ou seja, a infecção passou do olho e foi para a mente. E na mente infeccionada, ela tomou uma decisão. Mas aí na decisão de experimentar, ela desceu para o coração e foi fatal. Nessa noite, nessas rápidas palavras, eu gostaria de falar de alguns passos práticos que vão nos ajudar a nós tomarmos esse cuidado. Enquanto a gente estava lá no hospital, e eu tenho, acho que história por uns 3 anos, só dessa noite no hospital. Foi muito bom. 2 mensagens pelo menos saíram de lá, mas tem muita história boa de lá. Eu já contei para alguns irmãos algumas das minhas aventuras que eu passei ali naquele hospital. Mas é interessante que o doutor, quando ele foi me observar, ele fez uma série de perguntas. Muitas perguntas. Ele falou assim, você consegue mexer o olho para um lado? Para o outro agora, para cima, para baixo? Sente dor? Se eu aperto, dói? Sabe, é hora da gente começar a prestar mais atenção naquilo que o Espírito de Deus está falando para a gente. Será que você ainda consegue se movimentar conforme a ordem do Espírito? Será que você ainda tem vida suficiente para que quando o Espírito de Deus lhe dá uma ordem, você se movimenta conforme a ordem dele? O doutor ficou muito feliz comigo, porque o olho subia, o olho descia, o olho ia para um lado, ia para o outro. Ele fez perguntas a respeito de meu estilo de vida,
perguntou se eu tinha alguma alergia e era negativo. Todo tipo de pergunta que ele falava sobre uma vida desregrada. Só que o que preocupava o doutor era o seguinte, que apesar de tudo parecer bem, minha cara estava inchada e eu estava com febre. E a febre é um sinal de infecção. Muitas pessoas ignoram o sinal da febre no corpo. Elas acham que é uma sensação ruim, que é um calafrio, que é um problema passageiro. Mas a febre, principalmente em adulto, ela é um aferidor terrível de que alguma coisa está mal. Além da febre, eles usaram um instrumento e checaram a minha pressão. E eu que tenho uma pressão absolutamente regrada, estava com 18/12. O que não é normal. E ali naquele momento o médico foi analisando, foi tentando descobrir a causa do que estava acontecendo comigo. Saiu de onde eu estava, foi ver o relatório dele nas literaturas dele, se aquilo que ele estava vendo ali era o que se comportava no que ele estava olhando para mim. E por fim toma uma decisão a meu respeito e me faz um diagnóstico. Olha, você está com uma inflamação na sua pálpebra. O que a gente entra no ponto número 2. Sabia que tem muita gente ignorando o diagnóstico do Senhor? Hoje a nossa aula da escola dominical, se você não veio, eu quero convidar você para a semana que vem estar aqui com a gente, 5 horas da tarde, na nossa escola dominical, foi sobre a disciplina na igreja. E por diversas vezes a disciplina é uma das coisas mais ignoradas na igreja porque ela parece um castigo para a criança grande. E a pessoa fala assim, eu sou adulto, sou dono do meu nariz e eu não preciso ser disciplinado. Eu não preciso ser conduzido por alguém que não sou eu. Aquele que não aceita a condução de um irmão idôneo, como é que aceita a condução de Deus? Sabe que quando João fala assim da sua epístola, olha, se você não tem condição nem de amar a Deus que você, se amar seu irmão que você vê, você não tem condição de amar a Deus que você não vê, aquela questão do amor vai muito mais além do que simplesmente esse relacionamento romântico que a gente acha que a gente tem com Deus. O amor é uma decisão do coração. O amor é uma disposição nossa de cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos na nossa vida. De andar segundo a palavra de Deus. Eu não sei se você, talvez você tenha já visto isso na vida, né? Se você não viu, você vai ver. Com certeza você vai ver. Pais que são disciplinadores. Eu não falo da disciplina no excesso. Eu falo da disciplina comum, da conduta. Não o excesso. Aquele pai, por exemplo, que coloca regra na atitude do filho. Aquele pai que chama a atenção dos filhos aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode fazer. Que coloca, por exemplo, o horário para o iPad. Horário para fazer os deveres de casa. Horário para fazer a academia. Horário para jogar o futebol. Por diversas vezes a gente ouve pessoas dizendo o seguinte, olha, você tem que deixar a criança se expressar. Agora, você já conheceu uma pessoa adulta que quando criança foi deixada absolutamente conforme a sua expressão? Se você conhecer uma pessoa assim, que fala assim, meu pai nunca me chamou atenção para nada. Essa pessoa, na verdade, está chorando, porque ou está preso pela polícia ou apanhou de alguém. Porque a disciplina, irmãos, a falta da disciplina, ela é muito cara. A falta de olhar para dentro de nós e permitir, inclusive, que um irmão idôneo nos faça uma introspecção e diga para você o seguinte, parece tudo normal. Você está dizendo para mim que o olho vai para um lado, vai para o outro, você está sem dor nenhuma, mas alguma coisa está errada. Mas alguma coisa não está bem. E aí naquele momento que ele estava conversando comigo, ele solta essa bomba para mim. Olha, o problema não é o seu olho. O problema não são as suas pálpebras. O problema é que uma coisa está conectada à outra. Sabe? Às vezes a gente fala, não tem problema, isso aqui não é tão grave. Não tem problema, isso aqui não é tão terrível assim. Isso aqui não é alguma coisa que é tão assim, massificante. Não pode ser tão maximizado isso aqui. Né? Que exagero, eu não sou uma pessoa fanática. Eu me lembrei do Johnny agora. Eu não sou uma pessoa fanática, eu sou uma pessoa, sabe, eu tenho a minha maneira de ser, minha maneira de fazer, eu sou uma pessoa moderada e etc. Eu não gosto de fanatismo e eu também não. Mas a questão do fanatismo não é o problema. A questão é da gente diminuir o primeiro erro, a primeira entrada. Eu sempre gosto de dizer que o primeiro pecado que foi colocado na Bíblia foi comer uma fruta que não devia.
Vamos desconstruir isso, fazer só uma análise aqui de maneira, né, bastante simplista. Ok? Vou oversimplify. Vou simplificar de uma maneira muito grande agora. Irmão, vocês já leram a Turma da Mônica, Gibi da Turma da Mônica? Você lembra do Chico Bento? O Chico Bento vivia roubando a manga do Nholau. Lembra? Do senhor Lau. Direto ele lá roubava e Nholau ficava bravo e dava uns tiros de sal no Chico Bento. Chico Bento de vez em quando era acertado pelos tiros de sal. Meio violento, né? Para criança. Hoje, acho que isso não desce mais não. Mas o Chico Bento tomava aqueles tiros de sal e você ficava olhando, que dó do menino. Porque comeu uma manga. Deixa a criança comer a manga. Qual que é o problema de não comer a manga? A manga não era dele. Simples. A manga não estava no território dele. Foi o primeiro roubo do Chico Bento. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que esse primeiro pecado parece tão simples. Ir lá e pegar da fruta e comer. Não vai nascer outra fruta, só nasce uma. Não pega aquela fruta. Mas você pode dizer para mim qual que é o próximo pecado que aparece na Bíblia? Um irmão matou o outro. O primeiro passo às vezes não parece tão grande. A primeira entrada, a porta de entrada não é tão terrível. Mas o que acontece depois, mas a maneira como se manifesta depois, mas a maneira como as coisas se apresentam depois, são fatais. Dr. Ravi Zacharias tinha uma das frases dele que eu mais gostava de ouvir. Ele dizia o seguinte: nem tudo que é fatal é imediato. Nem tudo que é fatal é imediato. Dos métodos mais terríveis que a antiga KGB usa para matar as pessoas que eles querem que sumam do mapa é um envenenamento por radiação. E a pessoa demora 2 meses para morrer. Mas é fatal. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode procurar o médico que for. Ela vai morrer. Em 2 meses ela está morta no máximo. Muitas vezes nós não estamos percebendo que o caminho pelo qual nós estamos andando, aparece primeiro uma mancha tão pequena, mas o próximo passo daquilo é uma infecção terrível que vai tomar todo o corpo, que se você não tomar providências imediatas, passo a passo, você vai morrer. Você vai se evadir da fé. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas, às vezes, elas relativizam as coisas. Elas relativizam a sua postura. Ela fala assim, e a relativização é sempre, a maioria das vezes, ela trabalha no comparativo, né? Não, tudo bem. Realmente eu não estou bem, mas o irmão fulano de tal está bem pior que eu. Não, realmente eu não estou bem, mas você sabe que eu já consegui ser melhor, né? Mas é uma outra fase da vida agora. Ele sempre está comparando com alguma coisa, para ele tomar a decisão de que as coisas não são tão ruins como parecem. E no médico, eu olhando para mim mesmo e ouvindo tudo aquilo ali, falando assim, bom, mas eu já passei por alergia antes, eu já fiquei com o olho assim alérgico e tal, né? Bactéria? Então, será que é isso mesmo que o médico está me dizendo? Será que é isso mesmo que ele está me falando? Será que eu posso confiar na instrução dessa pessoa que está me dizendo? Bom, como Espírito de Deus nessa noite, eu estou dizendo para você, confie na instrução que o Senhor está lhe dizendo. Confie na instrução de começar a vasculhar a sua vida hoje e começar a tirar tudo aquilo que não convém. O salmista disse assim, sonda, Senhor, o meu coração e prova-me os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, me faz andar pelo caminho de eternidade, me ajuda a ter uma conduta que realmente glorifica o teu nome. E para isso, eu não digo para você de religiosidade, longe disso. Eu falo de uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de falar com o Senhor, Senhor, olha aqui. De procurar ajuda, irmão, ajuda em minha oração, eu estou com uma dúvida na minha vida. Eu preciso de uma orientação da parte do Senhor. Me ajuda a orar por isso. Porque sabe de uma coisa? Para mim, a minha visão estava completamente normal, mas a minha esposa me olhava de fora e falava assim, você não está bem. Eu olhando as coisas em volta de mim, a minha visão não tinha mudança nenhuma. Mas os meus filhos e a minha esposa olhando para mim, falaram assim, você não está bem. Você está mal. Não está normal a coisa.
Você já tentou de tudo. E eu insistindo, não quero ir. E às vezes a gente até reclama de não conseguir ser atendido na hora, né? Mas você sabia que se eu fosse atendido na hora, eu ia tomar uma prescrição de antialérgico e ia ignorar a febre? Até isso Deus faz da maneira correta, para que nós possamos ver os sinais de que realmente alguma coisa vai mal. Nessa noite, peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, aonde vai mal? Aonde precisa de ajuda? Aonde precisa do socorro do Senhor? E tudo começa no olho. Jó é um dos melhores caráteres da Bíblia. É um dos grandes caráteres da Bíblia. Uma pessoa de uma conduta ilibada. Jó tem uma conduta tão ilibada que até Deus dá testemunho de Jó. E eu olho para Satanás e falo assim, tem visto meu servo Jó? Come bom, anda direitinho, faz as coisas certas, né? Não passa cheque sem fundo, não deixa de pagar o cartão de crédito, fala e cumpre, né? Está na escola dominical todo domingo, ó. Faz a minha vontade em todos os seus assuntos, é um homem fiel, servo meu. Você tem visto ele? Sabe que Deus perguntou isso? Porque ele já tinha visto que Satanás tinha passado lá. Mas aí ele solta uma das doutrinas mais conhecidas no mundo, né? Uma das teologias mais conhecidas no mundo, que é a teologia do mais também. Você conhece a teologia do mais também? É que ela não é mais também, né? Condição que ele tem, muito melhor que a minha. Mas também, né? O irmão, lógico que o irmão está lá todo também, ele vive uma condição muito melhor que a minha. Mas também ele tem isso, tem aquilo outro, por isso que ele é fiel. Sabe? Porque se ele tivesse a mesma condição que eu, rejeitado, eu queria ver se ele é fiel. Irmão, quem é infiel em qualquer situação. E quem é fiel aprende a ser fiel em qualquer situação também, para a glória do nome de Jesus. Mas quando a gente vai olhar a defesa de Jó, Jó fala o seguinte: eu nunca coloquei os meus olhos sobre uma virgem. Eu fiz um tratado com os meus olhos, eu fiz um acordo com os meus olhos, de nunca colocar eles sobre uma virgem. Sabe o que Jó descobriu naquela época? Que tudo começa em desejando com os olhos. Jesus vai falar no Novo Testamento, muitos anos depois. Olha, se você olhar para uma mulher e desejar estar com ela, você já fez. Se você chamar o seu irmão de bobo, você matou ele já no seu coração. Ele fala que as intenções, que os olhos, que a percepção, vem muito antes do ato, e é isso que mata. É andar por esse caminho. É se enamorar pelas coisas que não são de Deus. É se enamorar pelos compromissos que não vêm da parte de Deus. Nessa noite, faça uma introspecção. Peça para que o Senhor te mostre. Senhor, Pai, não permita que a inflamação comece. Outra coisa que estava acontecendo comigo, que também a gente pode aplicar, é que conforme o inchaço foi diminuindo, a minha área de visão, apesar de não ser afetado, não ficou nem mais fosco, nem nada disso, não escureceu, mas a área de visão foi diminuindo. O inchaço foi diminuindo a área de visão. Quantas pessoas, por conta de uma condição que está, uma sujeira que está começando a ficar nos olhos, diminui a sua visão. Não enxerga as possibilidades de Deus, não enxerga a obra de Deus, não enxerga aquilo que Deus quer fazer, só enxerga o problema, só enxerga a circunstância, só enxerga a situação. Mas agora a visão, por causa do inchaço, está fechando o olho. E quando você não vê, aí é que é desesperador. Só que às vezes o problema é que a pessoa não percebe que está perdendo a visão, que o campo de visão está se diminuindo. Que ele está sendo influenciado a não ver mais, a não enxergar mais, a não olhar mais. Mas o Senhor nos chama nessa noite a fazer uma introspecção em nós. Como anda o nosso campo de visão? Como andam os nossos olhos? Como nós temos enxergue a vida e as coisas que Deus tem proporcionado para nós? Ali depois a gente subiu para o quarto e comecei a ser tratado e fui colocar o IV no braço. E é interessante que as enfermeiras tiveram que tirar 2 testes de sangue. Um para checar como é que estavam meus números normais e o outro para fazer uma checagem de bactéria. E sabe que tem gente que fica acostumado a fazer só uma checagem básica? A fazer só, não, tudo bem, ó, eu tive no culto domingo, eu li minha Bíblia, eu jejuei pela minha família durante a semana. Ele faz o teste do sangue dele de maneira básica. Mas existem testes de sangue que são específicos. Que vai lá no coração onde uma inveja tem se amontoado.
que vai lá na alma onde um ódio tem crescido, onde o rancor é antigo. Tem gente vivendo na igreja há tantos anos, fiel ao Senhor, feliz com Jesus, mas tem uma falta de perdão que durante anos ele arrasta. Ele falou, não, é o seguinte, quando dá esse tempo aqui, essa alergia aparece e é assim mesmo, mas a febre só vai aumentando, a infecção só vai aumentando, a infecção só vai aumentando e ela não percebe. Porque ela não permite que um teste mais profundo do seu sangue seja feito. Ela não permite que, e o sangue, o segundo teste doeu muito mais do que o primeiro. Porque já tinham furado da primeira vez, aí falaram assim, nós vamos furar você mais 4. Meu Deus, por que isso? Por que tanta raiva de mim? Achei que a gente era amigo. Falei, mas você precisa se doar para ser testado. Você precisa de olhar para a palavra de Deus e colocar ela como um espelho para a sua vida. E falar assim, Senhor, sonda o meu coração. Vê a minha vida. Como é que anda a conduta na minha alma? Aquela conduta do lado de dentro. Porque às vezes a conduta do lado de fora, tudo parece normal. Depois de feito o segundo teste, a gente subiu para o quarto, coloquei o IV, começaram a fazer o medicamento. E a primeira coisa que eu percebi que quando o medicamento começou a entrar, o meu ânimo para qualquer coisa simplesmente acabou. Simplesmente acabou o meu ânimo. E eu fiquei deitado naquela cama e falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma tortura, isso aqui é um martírio. Isso aqui é terrível. Por que eu estou aqui? E o Senhor falando comigo, calma, você vai entender por que você está aqui. Porque eu tenho alguma coisa para te mostrar aqui, fica tranquilo. Às vezes o seu ânimo começa a ir, mas Deus tem alguma coisa para te mostrar ali, fica tranquilo. Às vezes você começa, as situações da vida começam a pile up em volta de você, virar uma muralha em volta de você. Calma, fica tranquilo. Deus vai te mostrar alguma coisa aí. Deus vai te revelar alguma coisa aí. Fica tranquilo, fica calmo. Naquele momento conversei com a médica, avisei ela que eu estava ficando cansado, aquilo estava ficando difícil. Ela falou assim, tem que tomar o medicamento até o fim. Quando você estiver pressionado pela disciplina que Deus colocar na sua vida, você tem que tomar o remédio até o fim. Sabe uma coisa que eu descobri no hospital essa semana? Eu não sabia disso. Eu achei que o pessoal podia barrar mais. Se eu quisesse fazer assim, ó, no negócio do hospital, e sair pela porta, eu posso. Você sabia disso? Eu achei que os caras colocavam um jeito na frente, não deixavam a gente sair. Eu estou completamente na minha vontade, eu não sabia disso. Eu achei que os enfermeiros maiores iam pegar, iam colocar ele de volta na cama e tal. Não. Eu estou completamente senhor da minha situação. Você é completamente senhor da sua situação. Mas se você não aceitar a disciplina que Deus está te colocando, o momento de passar pelo remediar de Deus, você vai sair do lugar onde Deus está te tratando sem cura. E como isso é difícil. Sair do lugar de tratamento de Deus sem cura é fazer com que a situação fique pior mais para frente. Porque agora ela se alastra. Outra coisa que eu achei muito interessante que Deus me mostrou. Eu pedi para o enfermeiro para mim tomar um banho. Eu preciso tomar um banho. Sabe que eu posso tomar um banho? E nesse hospital que eu fui, eles não têm banheiro, chuveiro no quarto. Então eu precisava de sair para lá de fora, num vestiário, para poder tomar banho lá. E tem que pedir para a enfermeira-chefe se pode tomar banho. Mas tomar banho é uma coisa tão simples, né? Vou tomar um banho, consigo andar, consigo falar. Tem muitas vezes, irmãos, que até para as coisas simples, a gente precisa de pedir autorização. Sabe, eu tenho um costume, pode parecer um fanatismo para você, mas se eu vou sair da cidade, eu ligo para o meu pastor. Se eu vou sair da cidade, se eu vou no Big Bear, eu ligo para o meu pastor. Eu não estou dando dica para ninguém aqui, fica tranquilo. Viu? Mas é o que eu faço. Se eu vou ali em uma outra cidade vizinha daqui, eu ligo para ele. Meu pastor, pedi autorização do senhor. Eu falei, pelo amor de Deus, claro que você pode ir. Não, mas eu queria avisar o senhor está sabendo. Aí ele falou, não, tudo bem. Obrigado também por ter avisado, porque... E aí, das palavras dele, se acontece alguma coisa com você, eu sei onde você está, eu sei como te socorrer, eu sei como te mandar ajuda. Porque eu sou seu pastor. Porque eu sou seu amigo. Por mais que entrar no chuveiro fosse uma coisa simples, se eu não tivesse autorização e não tivesse alguém do lado de fora e está tomando um banho, e se eu tenho um mal súbito lá dentro por causa do remédio? E se eu cair no chão? Às vezes, irmãos, a nossa privacidade de não deixar as pessoas nos acompanhar é o motivo pelo qual a gente tem sofrido tanto.
É o motivo pelo qual a gente tem tomado tanta pancada na vida, porque ninguém nos acompanha. Ninguém anda junto com a gente. E aí quando eu fui tomar banho, ele falou assim para mim, olha, só que tem um detalhe. Por gentileza, proteja bem o lugar onde está a agulha. Porque o remédio que você está tomando é muito forte. E se em volta disso aqui molhar, e por conta dessa umidade do lado de fora, o antibiótico começar a sair para a sua pele, esse antibiótico ele só pode estar dentro da veia, porque se ele ficar fora da pele, ele vai começar a corroer sua pele. A Ana falou assim para mim, eu não deixava aplicar um negócio desse para mim. Ele só me avisou que ele estava terminando de aplicar, como é que eu ia saber? Às vezes, irmãos, a medicina é tão forte, às vezes a medicina é tão radical na gente, que a gente só pode tomar ela no secreto, só do lado de dentro. Que a gente só pode abrir o coração e recebê-la dentro de nós. Ela não pode ser exposta. Há coisas tão graves que nós precisamos de tratar dentro de nós, que se elas fossem tratadas do lado de fora, elas vão causar um outro problema. Que primeiro não estava acontecendo. Mas mais uma vez é o convite do Senhor Jesus Cristo nessa noite. De nós fazermos uma introspecção em nós e buscarmos veredas direitas para a nossa vida, para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Hoje é uma noite de restauração e santidade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A continuação disso aqui. Quando eu volto para o quarto, agora feliz da vida que tomei um banho, eu vou deitar e descubro que o meu parceiro de quarto era uma pessoa absolutamente maluca. Eu nunca vi ninguém saber tanto palavrão diferente em inglês. Ele me xingou a noite toda. A noite toda. Tanto que eu não consegui nem dormir. Porque eu fiquei sem sono. Assim. Quando ele não roncava, ele me xingava. Me xingava mesmo. Palavrão pesado. E aquilo sendo testado, porque já não basta a doença que você está sofrendo. Já não basta o momento que você tem dificuldade com você mesmo. De estar falando assim para mim, Senhor, é eu que preciso mudar, sou eu que preciso de passar por isso. Eu sei que esse é o meu momento, mas vem alguém de fora e ainda aperta você. Aí você fala assim, Senhor, mas não estou eu me conduzindo de uma maneira que o Senhor pediu, mas não estou fazendo aquilo que o Senhor mandou, mas não estou me estabelecendo da maneira que o Senhor me convidou para estabelecer, por que ainda tem que passar por isso do lado de fora? Por que ainda por isso precisa ser apertado? A palavra de Deus conta que Davi estava fugindo de Absalão. Seu filho tinha tomado a cidade de Jerusalém e agora fez o pai correr. Davi não correu porque estava com medo. Davi correu porque não queria matar o filho dele. Davi era muito mais poderoso em guerra do que Absalão. Coitado de Absalão. Mas durante a caminhada de Davi com o cortejo, diz que ele estava passando lá no meio dos benjamitas, e um tal de Simei, que gostava muito do Saul. Saul é que era bom presidente. Saul é que era rei bom. Você está aí, rapaz, usurpando o lugar do Saul e tal. E começou a tacar pedra em Davi. Davi já estava passando pela disciplina de Deus. Ele já estava sendo apertado, vergonha. Absalão tinha se tornado aquele homem, porque a infecção não foi tratada no início. Absalão estava naquela situação, sabe por quê? Porque tudo começou com os olhos de Davi, quando ele colocou os olhos sobre Batseba. Ele estava naquela situação, porque lá atrás ele não cuidou da sua própria vida, e Deus falou o seguinte, isso aí vai infeccionar e vai se alastrar, meu amigo. A espada nunca vai sair da sua casa. E agora Davi estava anos depois, recebendo a disciplina de Deus pelo que ele tinha causado. E como é dura a disciplina que Deus estava fazendo ele passar. Mas já não bastava nisso. Ele está andando lá com um pano na cabeça, tristonho, talvez arrastando um jumento na mão. E o povo dele junto com ele, não, nós vamos com você, Davi. Poxa vida, que coisa chata, né? Porque quando você tem para tristeza, todo mundo te abraça, pô, que chato, né? Não é chato, é difícil mesmo. Não é complicado, não é complicado, é. E o pessoal todo mundo triste, né? E Simei começa a tacar pedra. Você, rapaz, você não presta para nada, Davi, não sei o que, tacando pedra, que Deus te amaldiçoe, e tacando pedra em Davi. Aí os homens de Davi, se eu não me engano, Abissai ou Abiatar, chega para Davi assim, Davi,
Você quer que eu pegue uma espada e corte a cabeça desse cara? Quer que eu vou lá e acabe com a raça dele? Eu mato ele para você, Davi. Pode deixar. Deixa eu ir lá fazer uma maldade com ele. Vamos colocar disciplina aqui, porque isso aqui já é o limite. Sabe o que o Davi fala? Deixa ele. Quem sabe, ele se levantando contra mim desse jeito, a disciplina não passa mais rápido. Quem sabe, se essa luta se agravar, eu não aprendo com mais depressa aquilo que Deus precisa. Esse é o coração que Deus deseja para a gente. Cheguei lá do lado de fora, falei com um enfermeiro, dando risada. Rapaz, o homem está bravo comigo lá. Por quê? Xingou a noite inteira. Não, eu vou lá. Eu vou lá falar com ele. Ele não pode fazer isso com o senhor. Eu falei, não, fica tranquilo, meu amigo. Esse homem está sedado, está passando por dor e tal. E ele precisa de extravasar de alguém, né? Eu estou aqui extravasando do lado de fora, aqui rindo com você. Ele está bravo lá comigo. E deixa para lá. Porque Deus está tratando, porque Deus está mexendo, porque Deus está trabalhando. Quando eu saí do hospital, quando eu recebi alta do doutor, eu percebi que na minha saída, todos os enfermeiros me cumprimentaram com um sorriso. Todo mundo sabia quem eu era. Todo mundo que estava ali recebeu um bom tratamento da minha parte. Eu dei glória a Deus. Por quê? Porque eu não era como meu vizinho de quarto, que no momento da disciplina, no momento da luta, a palavra da boca era praga. Que no momento do aperto, o coração destilava veneno. E saí de lá feliz. Saí de lá contente, porque o Senhor deu vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero começar a terminar. Pela primeira vez. Quando Jesus está chamando a atenção sobre os olhos, ele fala o seguinte: os nossos olhos eles servem um pouco como faróis para o mundo. Eu não sei se você sabe disso, mas a luz é um aferidor de medidas. Assim como o metro, assim como o litro, assim como a milha são aferidores de medidas, elas servem para fazer medidas, a luz também é. Por que você acha que a diferença entre estrelas são diversos anos-luz? Porque a luz, ela afere medida. Eu dou um exemplo para você aqui. Se nós desligássemos a luz dessa sala, a gente estaria no mesmo lugar, mas a gente não ia conseguir saber qual que é a distância da onde eu estou até ali. E antes que a gente possa calcular isso em metro, a gente calcula isso em luz. Porque os olhos conseguem enxergar. Porque os olhos iluminados pela luz conseguem saber o que é preto e o que é branco. Tudo começa com a luz. Tudo começa com colocar luz sobre as coisas. Agora, se existe uma luz vermelha, por exemplo, aqui ou azul, aquilo que é bege fica de outra cor. Aquilo que é branco fica azul. Se a luz não for idônea, pelo qual a gente mede a nossa vida, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, vai nos fazer tomar decisões erradas sobre o que a gente olha. Vai nos fazer tomar decisões ruins sobre aquilo que a gente está vendo. E o grande problema da vida, e aqui eu falo para nós imigrantes da América, é que às vezes a luz pelo qual a gente olha a nossa vida é a luz do dólar. É a luz da oportunidade. É a luz da esperança, da expectativa terrena, temporal, dessa época. Enquanto o Senhor quer que a gente olhe pela vida, pela iluminação que vem da parte dele. Porque foi que Deus te trouxe aqui? Qual que é o propósito real de Deus fazer você transportar de um outro lado do mundo para cá? Eu conheço histórias felizes de pessoas que, por exemplo, depois de muitos anos que vieram para cá, trouxeram a sua família. Hoje a família toda é abençoada. Uma das histórias que eu mais gosto é do pastor Alcir Florentino dos Santos. E o pastor Florentino dos Santos está recebendo hoje, o pastor Alcir Florentino dos Santos está recebendo na próxima semana o seu green card. Olha que bênção. Depois de 26 anos de América. Sabe por que o pastor Alcir só está recebendo agora depois de 26 anos da América? Porque ele veio como missionário para esse país. O pastor Alcir no Brasil era diretor da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele era o diretor, ele não era um deputado. Significava o seguinte, que enquanto os deputados entravam e saíam, ele era diretor da casa, ele trabalhava lá.
Ele fazia a parte administrativa da casa. Funcionário de carreira do governo do estado de São Paulo há muitos anos. Auditor. Mas um dia alguém chegou para ele e falou assim: olha, pastor Alcir, eu quero abrir uma obra missionária, uma escola missionária em Miami. O senhor quer ir lá? Quero. Tenho certeza que isso é uma coisa de Deus para mim. Deixou todos os cargos dele, de uma vida muito boa que ele tinha, e veio para os Estados Unidos. Quando ele veio, no ano seguinte, veio toda a família. As 4 filhas e todos os casais juntos. Alguns deles nasceram aqui, a maioria já era nascida no Brasil. E vieram todo mundo para cá, na alegria. Vamos lá, vai ser bênção, nós vamos trabalhar todo mundo junto, vai ser uma glória e tal. Com um ano, a escola fechou, o visto dele foi negado, e agora estava todo mundo aqui sem documento. E o pastor Alcir olhou para a sua situação e falou o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Brasil? Deus me trouxe aqui para fazer missão. Eu vou simplesmente juntar minhas coisas agora e vamos lá todo mundo de volta para o Brasil? Ele falou: não, eu vou buscar Deus. E Deus falou para ele: fica. Eu te chamei aqui. E abri a porta. E aí sabe o que o diretor da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi fazer? Limpar a office de madrugada. Fazer transporte, como o Ralph faz, de turismo. Foi dirigir carro. Que é uma bênção, né, Ralph? Mas você já imaginou para ele que tinha motorista? Já pensou para ele que tinha carro oficial do Estado? Mas no meio do caminho a esposa dele olhou para ele e falou assim: olha, meu amor, eu estou impressionado com você. Por quê? Você não reclama. Você não abre a boca. Você está limpando o office, meu senhor. Você estava sentado numa cadeira, tinha um monte de gente, mais de 300 pessoas trabalhando para você. Hoje você está limpando o office. E ele falava assim: eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou passando por aquilo que Deus está me trazendo. Hoje, o pastor Alcir é o diretor da nossa escola de teologia, J. Bible College. É o primeiro secretário do Ministério do Belém. E agora, depois de todos esses anos, uma das suas filhas se tornou cidadã americana e está dando documento para ele. Mas tem que passar pela disciplina. Tem que passar, às vezes, o sofrimento. Pela humilhação. De alguém, às vezes, olhar e falar assim: mas por que você faz isso, rapaz? Você tem tudo aqui. Está tudo certo aqui. Você tinha tudo que você podia. Está tudo aqui, ó. É só vir aqui para fora. Olha, volta para cá que a porta está aberta. No primeiro ano de casamento meu e da Ana, os pais dela foram embora para o Brasil. Olha isso. Pela minha sogra, meu sogro é gente boa. Ela vai ver isso, só para mexer com ela. Mas eles foram embora para o Brasil. E deixaram a gente sozinho. Eu e a Ana, meus pais sempre moraram no Brasil, nunca vieram aqui. Naquele primeiro ano, segundo ano do nosso casamento, a gente passou crise de início de casamento. Ela vivendo uma vida muito diferente da minha, eu vivendo uma vida muito diferente dela, fomos criados de maneira diferente. E sendo apertado um pelo outro. Algumas vezes a família disse assim: vem para cá. Aqui vocês têm emprego. Seu pai está bem empregado. O Will arruma alguma coisa. Vai dar certo. Vem para cá. Alguém esses dias atrás, vendo a situação que a gente está para achar a igreja, e todas as lutas que a gente tem passado, me disse assim: tá vendo? Foi querer dirigir a igreja. Às vezes vem taca a pedra de você de longe. O que você vai fazer? Senhor, manda mais para ver se essa luta passa mais rápido. Deixa ser assim, para que o Senhor cumpra em mim o seu querer, para que o Senhor veja e tenha misericórdia em mim e veja que a minha intenção é boa, que a minha intenção é verdadeira de viver para Deus. Porque quando a gente afere as situações da vida pela iluminação de Deus, a gente sabe exatamente a cor, a distância, a maneira de fazer, como proceder, como andar. Uma das coisas mais difíceis da vida é ser daltônico. Porque quando o sinal está verde, para você é outra cor. Às vezes, irmãos, o que precisa da parte de Deus na nossa vida é um ajuste da luz. Porque aqui vem, agora eu quero terminar pela segunda vez. Eu termino 3 vezes o dia hoje, tá? Pela segunda vez. Se o Senhor ajustar a sua luz, ele disse assim: se os teus olhos forem bons, se você tiver saúde ao enxergar, se você alcançar saúde ao perceber, se você entender aquilo que você está vendo,
Dr. Ravi tinha um poema que ele gostava de dizer, ele falou assim, olha, essas pequenas vidraças da vida, que conseguem distorcer o mundo de um polo para o outro, quando a gente não aprende a não olhar com o olho, mas a olhar através dos olhos. Olhar através dos olhos, não com o olho. O olho está enxergando alguma coisa, mas é que aquilo através dos olhos você está percebendo. Através dos olhos, só com a iluminação do Espírito Santo de Deus na sua vida. É por isso que se os olhos forem bons, se ele falar assim, Senhor, eu estou vendo isso, mas o que é? Senhor, chegou isso aos meus olhos, mas do que se trata? Senhor, isso chegou até mim, mas o que é que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer mostrar para mim? Senhor, a situação é essa, mas como eu tomo a decisão? Porque o olho por si só é um instrumento. A decisão está na sua mente. Mas lembra da contaminação? Que sai daquilo que passa nos olhos, entra dentro do olho e alcança a sua mente. E a infecção da mente, irmãos, ela é muito difícil de ser resolvida. Tem gente hoje em coma no hospital por causa de uma infecção que entrou na mente. Tem hoje gente em coma espiritual porque uma infecção que entrou na mente desceu ao coração, porque ele experimentou, ele comeu dela. E agora está em óbito espiritual. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscita também o óbito espiritual. É tempo de restauração da parte de Deus. É tempo de limpeza dos olhos. É tempo de limpeza da percepção. É tempo de olhar com os olhos de Deus. É tempo de mudar a sua expectativa daquilo que você tem para aquilo que Deus quer para você. Eu gosto desse salmo, acho que é o salmo que eu tenho mais falado esses dias. Salmo 32. Masquil de Davi. Davi escreve esse salmo depois que o filho dele morre. O Salmo 51, os eruditos acreditam que aquele salmo de perdão de Davi, ele escreve durante o tempo que ele está naquela fase de dificuldade e tal. Mas o 32 ele escreve depois. E masquil significa na literatura hebraica ponderações, conclusões. É como se ele escrevesse um texto para dizer o seguinte, ó, cheguei às seguintes conclusões. E ele começa o salmo dizendo que Paulo usa na carta aos Romanos. Olha, bem-aventurado o homem que não comete pecado, bem-aventurado é o homem que Deus não imputa pecado, bem-aventurado é o homem a que Deus perdoa a sua iniquidade. O rei de Israel, no alto da sua glória, comandante dos exércitos de Israel, falou que coisa boa é ser perdoado por Deus. Falou que coisa boa é ser restaurado pelo Senhor. Coisa boa não é o trono, coisa boa não é a glória, coisa boa não é as vitórias, coisa boa não é o dólar, coisa boa não é as posições. Coisa boa é olhar no livro da vida e ter o seu nome gravado lá. Coisa boa é perceber que você e o céu estão em comunhão. Coisa boa é entender no coração que foi ruim, mas Deus perdoou e tratou a minha vida. Ele diz assim, enquanto eu me calei, todos os meus ossos apodreceram. Porque todos os dias diante de mim, o meu pecado ele me fazia vergonha. Estava diante de mim. E aí eu tomei uma decisão no meu coração. Eu falei, você quer saber? Eu vou diante do Senhor e vou pedir perdão. Eu não quero saber mais, eu não aguento mais. Pensei no meu coração. Eu vou lá e vou pedir perdão. Ele não fez ainda, ele pensou no coração. Aí tem um ponto e vírgula. Antes dele chegar, está escrito assim, e tu perdoaste a maldade das minhas mãos. Aleluia. Quando você intenciona em andar de caminho para Deus, Deus já está te esperando. Aleluia, Senhor. Diz que o filho pródigo chegou ainda longe da cidade, o pai viu de longe. Ele não tinha chegado na cidade ainda, mas o pai já viu de longe. Ele começou com a ladainha dele, pai, é o seguinte, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Fica quieto. Traz a roupa dele porque ele é filho, ele não decide isso. Lembra que o doente não decide? Quem decide é o são, e o são é Jesus. Os olhos dele estão bons para te observar. Os olhos dele têm luz para te enxergar. Os olhos dele têm luz para te examinar. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Todos os membros das suas decisões vão decidir bem. Toda a sua vida vai ser conduzida por bênção. Todos os espaços da sua vida vão ser preenchidos pela luz que vem de Cristo para iluminar a sua caminhada. Aleluia, Senhor.
Versículo de número 8 do Salmo 32. E agora eu termino aqui, pela terceira vez, essa é a última. Ele fala o seguinte, olha, é como se o salmista terminasse de escrever e agora Deus começasse a falar no coração dele. Ele fala assim, ensinar-te-ei e guiar-te-ei pelo caminho que deves andar, e sobre minhas vistas te darei conselhos. Sabe o que é sobre minhas vistas? Significa o seguinte, que eu vou olhar por aqui. Já viu, às vezes a criança está lá na frente e você faz assim, ó. Oh, obrigado, pai. Você olha para o lado, a pessoa já entendi o que você quer dizer. Ou às vezes alguém está contando alguma coisa, a outra pessoa só levanta o olhar, já sei que ela está achando que isso aí é isso ou é aquilo outro. Deus quer viver uma comunhão com a gente tão clara, que quando a gente olhar para os olhos dele, a gente consiga entender o que é que ele está dizendo para nós. Glória a Deus. O versículo preferido do pastor é Deuteronômio 32:10. Esse é o meu versículo preferido. Que Deus fala como é que ele achou Israel. Achou no ermo deserto, solitário e cercado de livros. Trouxe para perto, o instruiu e estabeleceu com a menina dos seus olhos. Agora sabe o que significa? Estabelecer com a menina dos olhos, a gente acha que é porque a pessoa não consegue, né? Proteção com a menina dos olhos, não. Antigamente, como a proximidade da pessoa era tão grande, isso sempre é assim, mas eles tinham essa percepção de comunhão absoluta. Que você chegava tão perto da pessoa, que quando você olhava no olho dela, você conseguia ver a sua imagem. E quando você olhava para dentro dos olhos dela, você conseguia ver a sua imagem. Sabe o que ele está falando para Israel? Eu quero me aproximar tanto de você, Israel. Eu quero estar tão perto de você, Israel. Eu estou chamando para você, para te instruir de maneira tão perto, que quando eu olhar para você, eu vou ver a mim. E quando eu olhar para os seus olhos, eu vou ver o meu propósito, a minha vontade, a minha vida na sua vida. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aleluia. Se os teus olhos forem bons, a vida muda. A vida toma uma conduta diferente. A vida sai da mesmice e ganha sabor de céu, ainda que a circunstância seja a mesma. Passei mal o dia inteiro ontem. Saí do hospital, estava com sinusite. Mas os remédios estão lá para tomar. E conforme você vai tomando o remédio, você vai melhorando. Conforme você vai tomando o remédio, você vai melhorando. Conforme você vai tomando o remédio, você vai melhorando. Deixa eu cantar esse hino para você, eu quero fazer um convite. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Olha, eu quero fazer um convite para você. Aleluia. Você precisa de restauração nessa noite. Você precisa de Deus entrar aí e começar a limpar os seus olhos para você enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. Seu olho está diminuindo e você não está percebendo. A sua visão está sendo encurtada e você não está percebendo. Você não está enxergando a foto gigante, o outdoor gigante da oportunidade de Deus de mudar uma geração inteira dessa cidade. E você está olhando para aquilo que pode mudar na sua vida só. Sabe uma coisa legal que aconteceu também lá? A advertência do médico sobre o remédio. Ele falou assim: aqui tem 7 dias de remédio. Tome os 7 dias. No 5º, não vai ter mais nada. Mas tome até o 7º.
Parece que está tudo normal no quinto, mas tome até o sétimo. Tome a medicação completa. Não pare simplesmente que você está sentindo bem, porque se a inflamação voltar, ela volta pior. Porque se a infecção vier de novo, agora o corpo está acostumado com esse antibiótico e a sua situação é pior do que a primeira. Decida hoje tomar o remédio de Deus, mas vá até o fim da sua decisão. Decida hoje tomar o remédio de Deus da sua vida, mas vá até o fim da sua decisão. Decida hoje tomar um passo de andar no caminho do Senhor, mas vá até o fim da sua decisão. Se você quer receber essa oração em qualquer lugar da sua vida que seja, que você precisa de uma limpeza de Deus hoje, eu quero chamar você à frente. Você precisa ter os seus olhos hoje lavados com o colírio do céu. Eu não quero que você se sinta constrangido aqui. Alguém que me olhava de fora talvez pudesse me deixar sentir constrangido, porque eu estava com o olho do tamanho do mundo. O pessoal fica com medo de ser conjuntivite. Ah, meu Deus do céu, é conjuntivite. Não era nada disso. Era um problema meu. Mas hoje à noite, tem um problema seu com Deus. E Deus vai hoje resolver a sua vida. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos de Deus sobre você hoje não vão te deixando com medo do diagnóstico. Você não está com medo do diagnóstico, agora você está com paz no coração. Sabe por quê? Porque agora você sabe, você está cuidado, você está tratado, você está na mão de Deus agora. Agora Deus te coloca nos braços e cuida de você. Agora Deus coloca você agora na disciplina dele. E os braços de Deus são braços de amor para cuidar de você, em nome de Jesus. Pai, eis aqui teu povo, Senhor, Pai, que recebeu a tua palavra, Senhor. E Senhor, Pai, creu em ti, Senhor. E creu naquilo que o Senhor enviou para eles, ó Senhor, Pai. E creu nas palavras que o Senhor disse a nós, ó Senhor, Pai. E creu que é verdade, Senhor, Pai, que nós precisamos, ó Senhor, Pai, cada um de nós, de olhar, temos os nossos olhos analisados por Ti, Senhor, para que eles sejam iluminados pelo Senhor, Pai. Vai passando em revista hoje, Senhor. Vai colocando unção nos olhos, ó Senhor, Pai. Azeite nos olhos, ó Senhor, Pai. Azeite, Senhor, Pai, no cérebro, Senhor. Azeite nas pálpebras, Senhor. Vai lavando com azeite, o azeite, Senhor, Pai, que tira toda a inflamação, o azeite que tira, Senhor, todo o inchaço, o azeite que muda a perspectiva da vida, Senhor, e faz levar essa pessoa até o lugar onde o Senhor está. Onde o Senhor está é onde nós queremos estar, Senhor. Onde o Senhor está é aquilo que nós queremos fazer, Senhor. Onde o Senhor está, Senhor, Pai, onde nós queremos, ó Senhor, desfrutar, Senhor. Nos ensina a olhar com os teus olhos. E nós vamos ver, Senhor, Pai, a transformação da nossa vida através daquilo, Senhor, Pai, que o Senhor nos dá hoje na nossa mão, Senhor, Pai, que nós recebemos da tua parte, Senhor, Pai, para viver, Senhor, Pai, para honrar o teu nome nesse lugar, Senhor, Pai, para andar em novidade de vida, Senhor, Pai, viver algo extraordinário da tua parte, em nome de Jesus, Senhor. Pai, faz assim, conforme a tua vontade, e nós daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, despede o teu povo em paz, ó Senhor. Senhor, Pai, abraçados por Ti nessa noite. Aleluia. Abraçados por Ti, Jesus. Noite de renovação, de restauração, de mudar, Senhor, Pai, de levantar na Tua presença. Obrigado, Senhor, Pai. Continua cuidando de nós, Senhor. Nós somos necessitados do Senhor. Leva o teu povo em paz para casa, Senhor, Pai, guardados por Ti, Senhor. Cheios, ó Senhor, do Teu Espírito Santo. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as nossas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria. Amém.